programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento IG Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, iremos falar sobre empreendedorismo. Nossos convidados são Marcos Scaldelay, empresário, escritor, palestrante, presidente do LIDE Rio Preto, e Marco Aurélio Rosas, gerente do Sebrae da Baixada Santista. Muito obrigado pelas presenças. Scaldelay e Marco Aurélio, uma provocação para começar o nosso programa. O brasileiro tem o DNA do empreendedorismo ou o empreendedorismo do brasileiro vem das adversidades econômicas, falta de emprego, que a grande maioria da população passa? Bom, a gente tem essas duas modalidades de empreendedorismo, né? Inclusive, nós monitoramos isso. Quem é empreendedor por necessidade, que advém dessa situação econômica e, às vezes, o desemprego e a falta de recolocação e que leva essa pessoa a empreender por necessidade. Mas também temos o outro lado, menor, chamado empreendedorismo por oportunidade, né? Ou seja, eu estou passando aqui no prédio da TV Santa Cecília, observo um terreno, vejo que existe aí um fluxo de carros muito grande, então eu reconheço ali que eu poderia montar aí um estacionamento. Só que tem um outro lado disso, né? Reconhecer a oportunidade sem ter iniciativa também não serve para nada. Então, a gente tem o empreendedorismo por necessidade, fruto de uma situação econômica, e também o empreendedorismo por oportunidade. Muito bom. Scaldelay, quer complementar? Eu também concordo. Até muito obrigado, prazer estar aqui participando do programa com vocês. E, na verdade, eu acompanho bastante empresários e jovens também empreendedores, e eu vejo assim, a gente como brasileiro, a gente quer ter o nosso negócio. Eu acho que a gente nasce com essa vontade de querer ter, né? Só que a gente sabe muito bem aquilo que a gente quer. E aí está um grande problema, porque muita gente se aventura sem pôr na cabeça, transformar em realidade aqueles sonhos, tudo, e acaba buscando pelas oportunidades existentes. Eu sempre brinco quando eu palestro, né, que agora a gente passou um momento muito difícil, de crise, as pessoas foram demitidas ou deixaram por demissão voluntária, né, pegaram um dinheiro e queriam investir no próprio negócio. Só que na hora de investir, ela ia lá na internet. Ela clica na internet e fala assim, as 10 franquias com maior possibilidade de investimento e dar certo do ano de 2020. Aí vai lá e investe. Só que ela não tem, né, vontade daquilo. Então ela pega um negócio que ela não tem nem vontade de acordar de manhã, porque ela não tem o que a gente chama do tesão negócio mesmo para fazer acontecer naquele segmento. Não tem a vocação para aquele negócio. Então, assim, se você ama carro, tente casar com o seu sonho, aquilo que você quer empreender, né? Porque você tem mais vontade de fazer acontecer. Então, para mim, eu acho que o brasileiro nasce com vontade de ter o seu negócio. O brasileiro é muito criativo e acho que aqui nós temos especialista que ajuda muito nesse trabalho. Já que você nasce com a vontade e é muito criativo, vai estudar. Vai estudar para aprender, né? Vai se aprimorar. Vai se assessorar. Agora, óbvio que os momentos que o país passa favorece muito, como nós falamos, momentos de crise, as pessoas às vezes não têm alternativa e têm que dar algum salto. Só que aí está o maior problema. Como é que eu faço bem feito e invisto meu dinheiro com uma coerência de tornar aquilo rentável, né? Porque, óbvio, que qualquer início de negócio, a gente está se arriscando, claro, mas tem muito mais previsibilidade quando você se prepara, quando você une aquele desejo com a tua vontade
clara do teu sonho, tem um monte de coisas nesse todo. O Scadelai acabou de falar com a gente de franquias. Você atende uma série de empresários ou de pessoas que querem começar o empresariado. A franquia é um bom caminho? A gente, todos os dias, nos nossos balcões lá, Marcos, a gente recebe pessoas que estão interessadas em montar um negócio. E parte delas não sabe qual negócio ainda montar. Então, os nossos consultores geralmente sofrem essa pergunta: o que está dando dinheiro? E aí tem uma série de variáveis que você colocou muito bem, né? Recentemente, eu atendi um empresário de bairro e que chegou no Sebrae um pouquinho mais cedo e o interesse dele era montar uma padaria. E eu não sei por que eu falei isso, mas eu disse a ele: você gosta de acordar cedo? Ele falou: eu detesto. Como vai ter, né? Percebe que tem muitas variáveis de negócio que não é porque não tem padaria naquele local que isso é certeza de sucesso. Tem que estar ligado à vocação, a traços comportamentais. Às vezes, começar por uma franquia, você já pega um know-how pronto, principalmente aqueles que estão novos no mundo do empreendedorismo. Então, concordo muito com o que ele disse, né? Até porque nós do Sebrae entendemos que empreendedorismo não é montar um negócio, empreendedorismo é comportamento. É traço de comportamento, e um deles, citado pelo Marcos, é fundamental. Aliás, é o primeiro: atitude, iniciativa, se lançar. Essa é a cultura do empreendedorismo que nós pregamos no Sebrae. Muito bom. Scadelai, você é formado em marketing, foi presidente da Bombril com apenas 36 anos. Em seu mais recente livro, Indispensável, Imbatível e Invencível, você destaca que o profissional está pronto para se reinventar quando ele responde não para as 3 questões. Que questões são essas? E foram as questões que te levaram a fazer o que você faz hoje em dia? Também, hoje eu tenho certeza que se eu tivesse respondido essas questões, eu teria facilitado muitas coisas na minha vida. Porque é o seguinte, esse livro, o meu recente livro, o mais novo aí, eu trabalho e eu escrevi sobre o maior vilão do ser humano na vida profissional e pessoal, que é a zona de conforto. Você pode ser um grande profissional, ter um grande cargo, mas um infeliz, porque justamente você está aceitando estar numa zona de conforto. Na vida pessoal, a mesma coisa, né? Quando a gente fala, e aí, óbvio, cada um tem seu motivo de separar ou não, cada um sabe a sua relação. Mas qual é o ponto mais fácil de uma relação? Não estão se dando bem, separa. Agora eu quero ver se reinventar no casamento. É a mesma coisa no trabalho. Quero ver você se reinventar no seu trabalho. Então, um ponto muito importante que ele disse, que eu acho legal a gente bater na tecla, que empreendedorismo não significa, é um comportamento. Eu defendo também como um comportamento. Tanto que uma das características que eu acho e que eu levo em consideração para contratar um ser humano e que eu bato bastante nisso, é o tempo inteiro onde eu palestro, é que a gente tem que ser um empreendedor por natureza. E empreendedor por natureza, sabe o que é? É você ter visão de dono. Você não precisa ser o dono, mas você tem que ter visão de dono. Então, ser um executivo empreendedor significa ser um funcionário com visão realmente de dono. E faz uma diferença absurda. Vou fazer um parênteses aqui. Eu concordo plenamente, que eu me lembro, quando no meu primeiro emprego de construção civil, eu tenho uma construtora, mas eu comecei trabalhando para as outras empresas. Eu trabalhava na Alsa Construtora, fazendo um prédio em frente à praia, e eu discutia com o meu chefe, meu patrão, discutia com ele e falava assim: não, olha, nós estamos brigando aqui, entre aspas, no bom sentido, porque eu estou trabalhando na sua empresa como se a empresa fosse minha. Eu estou dando todo o meu sangue aqui, estou botando todo o meu talento, se é que eu tenho talento, se está contratado aqui, toda a minha energia e toda a minha capacidade para a sua empresa. Por isso que eu estou brigando, porque eu estou olhando como se eu fosse o dono. E, em função disso, eu fui crescendo na minha vida, montei uma empresa, uma das empresas super conhecidas aqui na cidade, mas o meu espírito de dono de empresa, trabalhar dando todo o meu sangue como se eu fosse o dono da empresa, deu o resultado de eu ser o empreendedor que eu sou hoje. Uma empresa consolidada há quase 32 anos na cidade, com mais de 40 obras aqui em Santos, mas fruto disso, de eu trabalhar realmente com toda a minha energia em função disso. Então, eu concordo plenamente com o que você falou. E é isso que aconteceu na minha vida. E quando eu lancei o primeiro livro, eu era executivo. Estava à frente da Bombril como presidente, tinha saído de destaque capa da Forbes como principal jovem executivo de ano de 2014. Teve uma eleição que foi feita entre os 100 brasileiros que fazem o Brasil melhor. Eu estive lá. E por que eu deixei o mundo executivo para partir, para construir a minha vida diferente? Justamente chegou um momento
onde eu olhei e falei, se eu aceitar isso, eu estou aceitando uma zona de conforto. E que por mais que eu era presidente, ganhava bem, tinha segurança, carro blindado, todos os méritos e salário de um grande presidente, mas eu estava vivendo um momento que eu não podia aceitar para mim e eu tinha que fazer uma mudança. Ou eu fazia uma mudança na empresa, ou eu teria que partir para uma outra, ou para uma outra empresa, ou para um negócio. E eu decidi naquele momento caminhar, fazer a minha vida tocar à frente. E assim, só resumindo, as 4 atitudes que eu defendo e acredito muito, uma é você ser o executivo empreendedor, pensar com a cabeça de dono. A segunda é senso de urgência, tudo é para ontem. Né? Não pensar só no seu umbigo, pensar no todo. As coisas, resolver. Terceiro é brilho nos olhos, porque essa para mim é fundamental. Você não pode admitir que você tenha cliente, você tem que ter parceiro. Então, quando você consegue transformar o cliente em parceiro, é a hora que realmente o brilho dos teus olhos fortaleceu mesmo a relação. E por último é que você tem que ser um executivo orientado para resultado, porque não adianta. Resultado é o que faz a gente ser notado, a gente ser percebido, as pessoas querendo estar do nosso lado. O resultado é o que diz a regra do jogo. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. No programa de hoje o assunto é empreendedorismo. Os convidados, Marcos Scaldelay, empresário, escritor, palestrante, presidente do LIDE Rio Preto, e Marco Aurélio Rosas, gerente do Sebrae da Baixada Santista. Marco Aurélio, há quantos anos existe o escritório regional do Sebrae aqui na Baixada e quais os principais serviços que oferece à nossa população? Bom, em resumo, nós estamos aqui na Baixada há 26 anos. Nós temos 2 missões. A primeira é fomentar o empreendedorismo enquanto comportamento. Nesse trabalho de fomento ao empreendedorismo, nós temos trabalhos com universidades, escolas técnicas, escolas de primeiro e segundo grau, onde a gente treina esses professores para que esses professores possam incutir em suas aulas o tema empreendedorismo. Inclusive, temos uma parceria aqui com a Santa Cecília no colégio. Todos os alunos que aqui estão, eles têm o empreendedorismo como aula, como aprendizado, não em lousa, mas prático, através de um programa chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E nós temos um outro campo de atuação, que é apoiar as empresas existentes, que nós chamamos de micro e pequena empresa, e uma tradução no Brasil, a gente classifica empresas micro, pequenas ou médias pelo seu faturamento. Então, nós atendemos empresas com faturamento até 4 milhões e 800 mil reais ano. E aí, a nossa missão é fazer com que diminua a mortalidade de pequenos negócios no Brasil, que ainda é muito, muito alta. De cada 100 empresas abertas no Brasil, 27 fecham as portas nos primeiros 2 anos de existência. Na Baixada Santista é um índice um pouco melhor. São 25 empresas que, infelizmente, não chegam a 2 anos de existência. Tem um documento no portal do Sebrae que vale a pena todo empreendedor, ou aquele que quer montar um negócio, melhor dizendo, que ele leia, que é um documento chamado Causa Mortis. É onde a gente pegou esses 25% e pesquisou o que levou a não ter sucesso. E a gente encontrou, em 99% dos casos, 3 fatores. Primeiro deles, ausência de planejamento. Segundo, gestão ineficiente. E terceiro, comportamento empreendedor. Esses 1 ou 2% que sobram, a gente tem falecimento, a gente tem separação, a gente tem uma série de outras coisas. Mas em 99% dos casos, esses 3 itens são, infelizmente, as causas de mortalidade de negócios na Baixada e no Brasil. Planejamento financeiro, empreendedorismo, deveriam ser matérias das escolas, matéria obrigatória das escolas? Eu acho que até a parte financeira a gente vê com mais clareza nas escolas. Agora, a parte do empreendedorismo é um pouquinho mais complicado. Olha, eu fui convidado a participar de 2 comitês, conselho de gestão, na verdade, de 2 universidades grandes aí. E um dos grandes desafios é realmente como você colocar o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, na prática, você trabalha comportamento, você trabalha atitudes, e é um pouquinho mais diferente a forma que lidar com isso. E aí vem aquele grande ponto de interrogação. Quem é que vai dar aula disso? Né? Porque se você colocar um acadêmico,
um pouco complicado. Talvez não tenha experiência na prática para poder passar para os... Exatamente. O melhor para isso seria colocar alguém de mercado. E aí colocar alguém de mercado também não é tão simples assim. Porque para colocar alguém de mercado, precisa ser alguém que tenha um reconhecimento forte desse tipo de gestão e possa ter disponibilidade também para estar nesse desafio. Eu sou um que eu sempre me coloquei, né? Hoje tem uma universidade que saiu à frente, eu fui contratado agora e tem um lançamento de um projeto chamado 360, onde vai colocar realmente a veia empreendedora, inclusive até no curso Felicidade, para você ver, um dos temas... Mas o curso que, primeiro, a universidade logicamente, da faculdade, né? A graduação... Mas, por exemplo, em colégios. Não. Aí, como eu te falei, hoje, por exemplo, se eu pego meus filhos, né? Eles estudam numa escola bilíngue e tal, em São Paulo, aí você vê empreendedora? Tem. Mas a educação financeira é fundamental. Educação financeira sempre tem as pitadas, né? Até na forma como matemática entra muitas vezes, você tem isso dentro do todo. E até o terceiro colegial a gente já sabe que tem umas pitadas maiores. Mas a atitude empreendedora, você trabalha... Terceiro grau. É mais para cima e precisa trazer isso com muito mais força e base. Acho que o Sebrae faz isso e muito bem, né? Recentemente, nessa época de crise, a gente fez algumas análises em relação ao número de famílias endividadas. E esse endividamento, ele não nasceu do nada. Ele nasceu de uma formação ou uma não formação nessa área na área financeira especificamente. Agora, eu me lembro, uns 3, 4 meses atrás, de uma palestra nessa universidade. Me chamou muito a atenção, porque eu fiz uma pergunta, quais dos alunos ali tinham interesse em sair da faculdade e montar um negócio? Então, eram alunos de vários cursos, sei lá, uns 70% da sala levantou a mão. E naquele momento eu fiz uma reflexão da minha geração, se alguém tivesse feito essa pergunta lá na minha universidade, quando eu estudava. E provavelmente a minha geração não levantaria a mão dessa forma, porque a minha geração foi formada para trabalhar numa grande empresa, para ter, exatamente como o Marcos colocou, para ser um funcionário público, para crescer em algum momento. Agora, esta geração, 70% quer ser dona do próprio nariz. A gente está vindo com uma geração de pessoas que querem ser donas do próprio negócio, principalmente nessa faculdade onde eu tive a oportunidade de palestrar. Tanto que é onde saem muitas startups, muitos negócios inovadores, muitos negócios que estão saindo daqui, da Baixada Santista, por conta desse incentivo de algumas universidades ao tema específico do empreendedorismo. Isso mesmo. Scaldelay, um dos segmentos que a sua empresa atua é o desenvolvimento de projetos de crescimento. O que consiste? O meu trabalho é ajudar as pequenas e médias empresas a montar um planejamento estratégico organizado, visando o crescimento. Como é que eu posso criar nos próximos 5 anos um crescimento sustentável? Então, eu parto do princípio que o coração de qualquer empresa é a área de vendas. Tá? Porque para mim é claro, enquanto não entra faturamento, nada pode ser feito. Então, a gente tem que organizar como é que eu busco o crescimento através do comercial, casado com a imagem que você quer construir, porque o maior ativo de uma empresa é a sua marca, né? E aí você trabalha todos os outros pilares dentro da empresa. Então, a minha empresa atua exatamente nisso. Ela pega o momento que a empresa está vivendo hoje e como a gente cresce, faz um crescimento sustentável para os próximos 5 anos, buscando novas oportunidades de caminho de vendas. O desenho do planejamento estratégico são 2 meses, tá? Independente se a empresa é pequena ou média, o desenho é até 2 meses. Agora, a colocação em prática, porque o principal nisso tudo, muitas vezes, é a mudança de mindset que você tem que fazer na empresa. Mas depende do volume, do tamanho da empresa. Tudo, porque eu trabalho muito com donos de empresa. Então, o cara te contrata, ele quer fazer. Aí, quando você começa a mostrar, ele fala, não, mas vamos pensar assim, assim, assim. E eu, graças a Deus, eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com dono de empresa. Então, e hoje eu estou naquele papel e eles me enxergam dessa forma, um grande cara do lado para mostrar as deficiências, falar as verdades, sim. Então, hoje, se eu já não media aquilo que eu falava, hoje eu já não meço mesmo, né? Tudo que eu preciso falar, eu falo. Então, a empresa tem que passar 2 dias comigo, eu fazer o diagnóstico, montar o planejamento. Quando eu desenhar, aí eu decido se eu continuo também ou não. Porque às vezes eu falo assim, não tem como. Não, eu faço, é aqui o caminho.
mas eu só implemento onde eu tenho facilidade para poder fazer as atividades acontecerem. E o tempo, mais ou menos? Média, 6 meses? Olha, um exemplo, eu tenho hoje 4 empresas que eu atuo, de 4 segmentos diferentes. Uma vai fazer, em setembro, 2 anos que eu estou. Há bastante tempo. 2 anos. Por quê? Porque eu entrei, eles não deixam eu sair, entendeu? A gente tem uma relação muito transparente, clara e óbvia de entrega de resultado. Aí tem uma que eu estou há 3 anos. Então é longo, o período é longo. Não é um período, eu pensei que fosse 6 meses, Mas você meses. pode contratar para o começo e eu não preciso implementar. Mas a maioria prefere que eu esteja junto para implementar, justamente pela mudança de cultura, mindset. Eu venho sem qualquer problema vivenciado na empresa antes, nada. Sabe aquela frase assim, ó, não, isso não dá certo, nós já tentamos, não deu certo. Não deu certo com você, comigo vai dar. Então, assim, eu brinco muito com isso, falo assim, ó, não, mas isso já tentou. Eu não gosto de ouvir essa frase. Pode não ter tentado, mas não ter dado certo com você. Numa nova mentalidade, mostrando para o mercado de uma forma diferente, lógico que ele pode dar certo. Você fez tudo certo, né? Muitas vezes você vê que no caminho não foi feito. Tá ótimo. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. No programa de hoje estamos falando sobre empreendedorismo. Nossos convidados, Marcos Scaldelay, empresário, escritor, palestrante e presidente do LEAD Rio Preto, e Marco Aurélio Rosas, gerente do Sebrae da Baixada Santista. Para nos assistir, basta digitar www.construbusinesstv.com.br. Marco Aurélio, queria que você falasse um pouco sobre o projeto 1000 Mulheres. Do que se trata e quem pode participar? O Barroso, esse projeto nasceu ali na zona sul de São Paulo com uma promotora de justiça e que chamou o Sebrae para atender mulheres que estavam vivendo situação de violência doméstica, estavam em medida protetiva. E o Sebrae fez um trabalho com essas mulheres, um trabalho de base, né? Ensinando empreendedorismo até gestão de negócios. E ele chama 1000 Mulheres porque naquela oportunidade ele atendeu 1000 mulheres e hoje são mais de 4.000 mulheres. Aqui na Baixada Santista, em parceria com a OAB, também com o Ministério Público, a gente lançou esse projeto e a gente já tem quase 4.000 inscrições. Né? E a ideia é atender essas mulheres na comunidade, no lugar onde elas se sentem mais à vontade, ou em lugares seguros, para que elas, através do empreendedorismo, possam mudar aí a sua situação, seja de violência doméstica, seja econômica, seja, enfim, em áreas de risco. A ideia é atender todas as mulheres em situação de vulnerabilidade. Muito bom. Scaldelay, ser um profissional de atitude é muito mais importante do que um currículo impecável? A gente discute muito isso e eu vou te falar que a maioria das empresas hoje, principalmente as que estão hoje sendo muito valorizadas, como você pega uma Amazon, uma tecnologia muito mais avançada aí, a contratação, ela basicamente vai pela atitude, não mais pela técnica, né? Lógico que técnica sempre é importante, né? Mas na técnica você não tem aquele diferencial competitivo maior, porque se eu quisesse me formar em Harvard, também poderia, como todos nós que estamos aqui sentados, né? Então, tecnicamente, todo mundo pode ser igual. Agora, o que diferencia um ser humano do outro é em relação às suas atitudes, e é isso que eu acredito. Então, quando eu falei para você, no meu primeiro livro, 99.9, não é assim que eu defendo aquelas 4 atitudes, mas tem coisas a mais que eu acho que complementam isso tudo, né, no ser humano, quando ele batalha e quer ser um grande empreendedor. 2 outras coisas importantes. É o senso de gratidão, né, que faz com que ele abra portas e muito, ser grato, né, agradecer a empresa pela oportunidade, agradecer todos aqueles que nos ajudam, isso é um diferencial muito grande na construção dessas relações. E o outro é uma pessoa de fé, porque viver num país como a gente vive, pagando o que a gente paga, não tendo o retorno que a gente não tem, a gente precisa matar 3 leões por dia. Então, se a gente não acordar com muita garra todo dia para vencer, nem de pé a gente fica. E fé não é religião, é você ser forte. Quem tem fé é forte, tem força para vencer tudo que vem pela frente. E graças a Deus, nós brasileiros nascemos muito bem direcionados para isso. O empresário brasileiro é herói, sabe? A sensação que eu tenho, hoje eu não sou empresário, mas olhando vocês e essa massa de empresários todos no Brasil, e desculpa a comparação, é um artista circense que fica girando pratos e não pode deixar nenhum prato cair.
Numa grande empresa, eu tenho lá uma pessoa de marketing, eu tenho lá meu jurídico, eu tenho lá, a pessoa de vendas e tal. Mas numa pequena empresa, é a mesma pessoa para tudo, girando pratos a toda hora. E tem que pagar o fornecedor, e tem que pagar a DARF, preciso contratar, preciso fazer o pão. Enfim, assim, só para reforçar o que você disse, né? Quem conduz esse país são as empresas, são empresários que às vezes têm que matar leões por dia para poder sobreviver. Isso mesmo. Aproveitando, quais tipos de assessoria e orientações o Sebrae disponibiliza para os micros empresários da região? A gente classifica em 5 hoje, né, em grupos de ações. Primeiro, gestão. A gente tem uma expertise em gestão. A segunda é tecnologia. A gente pega e contrata uma entidade que tem uma assessoria, por exemplo, uma assessoria de planejamento e coloca dentro de uma micro e pequena empresa que não teria condição de bancar sozinha, a gente subsidia isso para ela. Terceiro é mercado. Ou seja, de repente você tem uma empresa e quer ir para uma feira, só que você nunca foi para a feira. O Sebrae vai lá e subsidia 50% da sua ida àquela feira. Ainda em mercado, não agora em função dos problemas que nós temos, mas missões internacionais. O Sebrae também subsidia para que a sua área de atuação, você conheça tecnologias fora do Brasil e depois repasse isso para nós. E agora nós estamos entrando numa outra seara que é crédito, ou seja, nós já temos uma parceria agora com a Desenvolve São Paulo para linhas de crédito até R$50 mil para pequenas empresas a juros 0,35% ao mês. Caramba. E estamos fazendo uma parceria com a Febraban também, para que a Febraban, junto com os maiores players aí do mercado, possa oferecer créditos a juros menores para que o empresário possa ter acesso a esse recurso e poder girar essa máquina econômica que é as empresas e, enfim, o Brasil. Muito bom. Nós temos 1 minuto. Queria que você respondesse, Caldelay, a última pergunta. Falando que você é presidente do LID, né, de Rio Preto. Quantas empresas tem o LID de Rio Preto e como é que está a economia no Noroeste Paulista? O LID Rio Preto ele é formado por 115 empresas que juntas faturam mais de 30 bi. E temos lá 110 jovens e agora 48 mulheres, né, no LID Mulher. Então, é o segundo maior LID do mundo e a gente vem numa pujança grande aí. O Noroeste, ele é muito forte, porque 90% dessas empresas são de dono. Então, quando você, por mais que você tenha muita oportunidade para profissionalizar, né, para deixar a empresa mais redonda, ao mesmo tempo você tem um outro lado que é uma facilidade grande dessa interlocução e na geração de negócio. Então, dono com dono, as coisas acontecem numa velocidade muito maior. É uma região que tem muito dinheiro, tem empresas muito fortes e que elas estão muito abertas, tanto para receber quanto para poder procurar. Então, acho que o LID lá, a gente faz um trabalho fundamental justamente disso, para poder fazer com que essas empresas saiam de lá e possam correr o mundo mesmo. Muito bom. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a presença do Marcos Scaldelay e do Marco Aurélio, do Sebrae. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.